filho. Então, muitas mamães surgiram com muitas dúvidas e pediram muito esse tema sobre o contexto da alfabetização para crianças apraxes, né? E hoje a gente vai conversar um pouquinho com a mamãe, a gente vai ter um bate-papo com Cândida. Cândida é a mãe do Francisco, diagnosticado com TEA. E a Cândida vai falar um pouquinho também da trajetória dela, do diagnóstico do Francisco da apraxia, até o contexto da alfabetização. Então vamos escutar um pouquinho, bater um papo com Cândida. Ela vai entrar pelo Comunicateia, tá? Que é uma comunidade de crianças, de mães, né? E de profissionais voltado para a comunicação alternativa, aumentativa, que vem trazendo várias dicas e várias informações com um trabalho maravilhoso lá, o Comunicateia. E a gente vai encontrar com a Cândida lá pelo Instagram do Comunicateia. Ela vai conversar um pouquinho hoje sobre a trajetória dela como mãe do Fran. Vai trazer muitas dicas do processo da alfabetização, muitas trocas que a gente teve com relação à apraxia do Francisco e a alfabetização dele. E vamos disponibilizar depois alguns directs que vocês queiram tirar dúvidas, né, sobre o contexto da alfabetização. E aí vocês podem tirar, vamos deixando as mensagens, as perguntas de vocês. E durante a semana a gente vai respondendo. Vai ser pelo dela, Cândida, pelo dela. Ela tá dizendo aqui que vai ser pelo Instagram dela, tá? Então vou entrar aqui, já vou chamá-la. Olá, meu bem, pelo seu. É porque a gente divulgou lá pelo Comunicateia, pela própria plataforma lá do Instagram. Eita, será, hein? Foi, a gente divulgou por lá, mas assim, como a educação especial também tá lá no comunicado, as pessoas vão chegando aqui. E aí... Eu vou pedir para as meninas publicarem também lá no... Tá, dá uma chamada lá para o pessoal vir para a educação especial PE ou pelo seu, porque eu acho que as pessoas também vão ficar procurando lá. E como não vai ver transmissão ao vivo, eu acho que vão ficar esperando, entendeu? Pela educação especial PE a gente já anuncia e vai ver, mas lá pelo Comunicateia, como não chamou por lá e foi anunciado lá, avisa aí para ela. Rodando aqui. Se tiver como aumentar o volume do seu E celular, agora? melhor. Eu peguei para elas avisarem. Pronto, joia. Que é por aqui. Ou pelo... Perdeu. Pronto, ok. Não, o pessoal tá chegando, eu acho que a gente já tá aqui com a quantidade de seguidores, vai chegando e é o tempo que a gente vai conversando um pouquinho, né? A gente vai falar um pouquinho sobre o contexto da alfabetização e apraxia na infância, né? É um tema que hoje ele é bem discutido, ele é bem procurado, com muitas dúvidas, né, sobre o contexto da apraxia, muitas mães trocando informações com outras mães que já têm esse diagnóstico. Para você, né, o porquê que você foi essa mamãe escolhida para falar um pouquinho de apraxia, porque eu me lembro bem quando você chegou no consultório com o diagnóstico de Francisco, e você mesmo como mãe se assustou quando recebeu, porque não tinha conhecimento do que era. E aí eu queria que você conversasse um pouquinho, primeiro se apresentasse, né, que além de mãe é uma mãe terapeuta de coração, porque você é uma das mães que levanta a bandeira, né, no processo de luta por terapia, por estímulo para teu filho. Então você é uma referência dessa luta das mamães com TEA. E você é a primeira mãe que hoje a gente faz o projeto Mães que Acreditam com um filho com autismo. Até agora a gente já fez a live com 3 mamães, mas foram voltadas para a síndrome de Down. E hoje a gente vai fazer uma abordagem de um outro diagnóstico e que se volta também a questão de apraxia, tanto para síndrome como para autismo. Mas você foi a mamãe escolhida para falar um pouquinho sobre isso. Então me conta um pouquinho a sua história, a idade do Fran, como você descobriu a apraxia. Fran, ele teve o diagnóstico de autismo cedo, né? Com 2 anos e 3 meses. Eu tive uma trajetória diferente, porque Francisco regrediu na fala.
importante. Então a gente procurou o neuro e foi assim super rápido, né? O diagnóstico. E ele começou o diagnóstico muito bem, porque ele não tinha muito problema com a triangulação, né? Ele tinha um contato visual muito bom e ele realmente referenciava. Ele já tinha falado, né? Ele chegou a falar um vocabulário isso e realmente ele era muito, ele brincava, ele começou o diagnóstico brincando, logicamente com um repertório bastante pequeno, né? Mas ele tinha tudo como se fosse uma criança que ia evoluir rapidamente, né? E aí a gente começou a terapia, ele realmente evoluiu muitas coisas, assim, eu me lembro que a gente tinha um psiquiatra aqui eu moro em Super Pernambucana, né, mas eu moro em São Paulo, e aí ele fazia, por que esse menino não fala? Pois é, então quero saber. Ele faz uma consulta que não é barata. Uhum. E assim, era aquele sufoco, né? Na verdade, ele realmente só faltava falar, né? Assim, eu me lembro que teve momentos que ele fazia assim, ó, na garganta. E eu me lembro que esse psiquiatra, ele até ele deu o diagnóstico de apraxia sem dar o nome, que ele disse, olha, ele tem a comunicação receptiva, ele não é mais Total. parece que... Na hora de chegar, travava. Não vai pra boca, que é exatamente assim, né, em termos... Ele tinha uma imprecisão da questão do movimento, os movimentos necessários para a fala. Ele fazia assim. Ele tinha até um som que quando ele estava irritado, ele fazia... E hoje virou mamãe, mamãe, mamãe. Depois do tratamento dele. Assim, ele dizia mamãe o tempo todo. Só que não saía preciso. Era o mesmo somzinho. Mamãe, mamãe, mamãe. E agora é mamãe, mamãe, mamãe. É o mesmo... Depois que a gente começou a treinar os sons, né? Aí quando a gente teve um congresso aqui, né, em São Paulo, veio pessoa de fora. Francisco tem 12 anos, né? Então eu dou nisso há 10 anos. Né? Então, assim, né? Vem rodando há um tempo. Aí ele mais ou menos tinha uns 5 anos. E por carga d'água, assim, o congresso era assim, se você fosse uma das primeiras a se matricular, você ganhava uma consulta com palestrantes. E você trocava, esses palestrantes atendiam sua criança e o congresso filmava e passava essas pessoas atendendo. Ele ia ser um voluntário do Ele congresso. era um voluntário, né? Ele era voluntário e eu ganhava consulta. Aí, na época, a consulta foi com uma fono e eu gostei demais dessa fono, né? Era a fono e o neuro. E aí, quando terminou, eu disse, não, eu quero uma avaliação melhor com essa fono, né? E aí, na época, ela tinha se mudado para outro estado dos Estados Unidos e ficaria muito difícil eu levar Francisco, porque é planta. Então, assim, ia demorar horas para eu levar. Aí ela disse, se você arranjar outras mães, eu venho. Aí a gente, na época do congresso, né, a gente encontrou outras mães e trouxe. E aí ela não demorou, assim, me lembro demais, ela comendo bolo de rolo. Típico do Nordeste, aquele bolo maravilhoso, o nosso bolo. Aí ela comendo bolo de rolo e disse, ele é apráxico, né? O que é isso? Meu Deus do céu, eu gastei o que não tinha pra trazer essa gringa e ela tá doida. Não, senhora, ele é autista. Não, ele é autista, mas ele também tem apraxia. Eu disse, nem fale mais sobre isso. Aí ela começou parará, e eu disse, Faz todo sentido, né? Eu não sei se ele é autista, mas que ele é apráxico, ele é. Aqui agora eu tenho uma dúvida se ele é apráxico, ele é. Aí a gente, realmente, na época, assim, foi difícil, né, a gente encontrar algumas pessoas que bancassem as orientações dela, né, assim, mas
mas eu vou Uhum. fazer. E aí, realmente, ele com 3 meses, ele melhorou muito, né? Ele só despecava a mandíbula, né? E ele, com 3 meses, ele começou a meio que falar as vogais das palavras, né? Então, assim, realmente, assim, ele deu um pulo, né? E é bem interessante quando a gente fala de apraxia, que você cita todo esse histórico, né? O desconhecimento ainda do contexto da apraxia, e principal de fala na infância, ainda é muito grande. Porque muitas coisas se voltam para a apraxia, as pessoas chegam a pensar que é só um contexto voltado para a questão da fala. Mas uma apraxia global, ela envolve também movimentos amplos que são bem marcantes nesse processo de primeira infância, né? E que é fácil a gente perceber. Muitas crianças, às vezes, têm uma coordenação motora ampla muito boa, como chutar, correr, muitas vezes porque é muito estimulada precocemente, que é o caso do Fran. Ele foi muito estimulado, mas no contexto de uma apraxia global, a gente percebe também que esses movimentos amplos, ele entra num contexto deficitário. Eu não falo um movimento de marcha, mas tem situações onde a gente precisa utilizar movimentos cruzados, esses movimentos amplos cruzados, que a criança às vezes perde essa organização espacial. Muitas vezes encostar com a mão direita na perna esquerda, fazer essa troca alternada, onde precisa mexer com essa organização, ele apresenta essa dificuldade. Isso é um dos pontos também que é bem importante, voltada para o contexto de uma apraxia, né, na infância. E o Fran apresentou essa coordenação motora ampla, ele já tinha isso muito bem desenvolvido, porque você sempre foi uma mãe que deu esse acesso a seus filhos em subir no pé de árvore, em brincar de uma forma muito solta, né? Até mesmo quando você traz aqui para o Nordeste. Mas você percebia que alguma coisa de motor amplo dele tinha algum déficit, você conseguia perceber isso ou ele não apresentou? Não, veja só, ele fez os marcos, né? Vamos dizer, os marcos na época certa, né? Ele sentou, ele fez tudo. Agora, ele tinha um jeitão diferente. Uhum. Aquele negócio do dedo, né? Dessa pega assim. Ele sempre faz o movimento, isso aí. Ele sempre usou como se fosse macaquinho. Uhum. Entendeu? Ele nunca botou ele subia em tudo com o dedo assim, não com o dedo assim, né? Que precisa isso, beber, né? é a feixa, é o que a gente chama de feixa. Então, assim, como eu não tinha muito, quer dizer, eu não tinha conhecimento nenhum, né, sobre esses detalhes, né? Que aí você só vai sentir isso quando você precisa disso, né? Que aí tá entendendo o que eu tô dizendo assim? Por isso que eu acho que, veja só, em relação à apraxia, existe aquele, como se diz, agora existe, tudo se politiza, né? Agora é muito de apraxia e nem todo mundo agora todo mundo é apráxico, né? Isso. Assim, eu não sei se todo mundo é apráxico ou se todo mundo não é apráxico, assim, pra mim, assim, pelo menos na minha época, pra mim, eu acho que pra nós pouco importa se é apráxico, se é não sei o quê. O importante é as estratégias que você usa são utilizadas para comunicação, né? Para que essa apraxia chegue. Foi isso até, eu estava comentando antes da sua entrada, justamente isso, eu falando um pouquinho lá do Comunicaté, da união de muitas mães em poder entender e até ajudar os profissionais da área de fonoaudiologia, eles dentro do conhecimento profissional deles, mas você como mãe, em ver uma situação que seu filho passa, que muitas vezes é não perceptível dentro de outros ambientes. Então, a união de vocês, profissionais da área de fonoaudiologia, na conscientização da apraxia, e vocês, enquanto pais, lutar para esse contexto, que você tem isso claro dentro da sua casa, que deu certo todo um contexto de estimulação. Então, o diagnóstico para você foi uma surpresa. O que é isso? Eu lembro até que no momento da avaliação você disse assim, isso é uma doença, isso é fase terminal para meu filho, né? Porque é de espantar, seu filho é apraxo, não, meu filho é autista, não, seu filho... E você entender esse outro lado, mas a partir do momento que você entende, vai fazendo todo sentido. É como se fosse uma peça de quebra-cabeça que estava faltando naquele momento para poder fechar esse ciclo. Por que que meu filho não se expressa? Meu filho tem vontade, mas o porquê que essa fala não vem? E isso... Eu na época, eu muito famoso, e danou-se. Essa moça tá com pacto com Deus, né? Porque para ela conseguir fazer um diagnóstico de apraxia numa criança que não é verbal aos 5 anos de idade, ela tá recebendo. Aí eu disse, tá recebendo, mas que eu vou tentar, eu vou. Aí quando
Eu só fechar a porta do senhor, que eu vou começar a dizer a todo mundo. E assim, na verdade, eu até acho mas é o que foi pegou de escandaloso, porque se essa criança não usa a boca para falar, ela já devia estar usando desde um ano e meio. Isso aí. Mesmo que ela não tenha problema neurológico, como o Francisco tem, para mandar essa informação para a boca, ela tá com a boca sem usar. Então, é magnífico. Ela até disse, manda eu correr no Parque Ibirapuera agora. Eu não vou correr, porque faz quantos anos que eu nem caminho. Né? Eu preciso botar a máquina para funcionar. Com certeza. Então, tem lógica isso que ela fez, né? Assim, por mais que não tenha nenhum problema neurológico, que a gente não vai saber de fato nunca, porque afinal de contas não tem exame para dizer se é ou se é não. O fato é que eu acho que a grande mudança foi, antigamente você via alunos somente investindo numa brincadeira simbólica, né? Dando comida, papinha, pra... Fazendo todo o simbolismo, né? Porque é a primeira representação na primeira infância. Na primeira infância, mas você esquecia do motor, né? Assim, Francisco até os 5, 6 anos, que foi quando começou esse diagnóstico, ele não teve nada, nenhuma prática motora, apesar de não usar a boca, né? A boca, ele fazia o quê? 4 anos que não falava, né? Verdade. Então, assim, eu acho que a grande mudança desse diagnóstico é você trazer o motor, tanto o motor amplo, isso aí, como fim. Né? E o repertório, né? Quando você vê que essa questão do motor amplo, muitas vezes, mas o Francisco brincava, o Francisco corria, o Francisco andava de skate, o Francisco fazia movimentos de pular corda, mas tudo era voltado para um movimento amplo, ainda muito restrito. O que eu coloco sempre para as famílias é uma observação muito minuciosa que a gente precisa fazer. Às vezes ele faz um movimento, mas não é um movimento preciso. É um movimento desordenado, um movimento desorganizado. Ele achou um jeito de fazer. Isso. Ele encontra, porque tem força nas pernas, tem toda uma questão muscular, de ordem muscular. Ele faz uma imitação legal, querendo ou não, ele faz uma representação, mas a dificuldade, quando a criança apresenta apraxia, na maioria dos casos, em grande maioria dos casos, já conheci criança que não apresentava tanto a questão de um problema motor, mas às vezes quando a gente vinha para uma habilidade manual, até de mensurar uma colher, de pegar uma colher de açúcar para colocar já apresentava essa dificuldade. Então, às vezes, é uma amplitude, isso aí, que se volta realmente para essa parte de oro, né? A parte de motricidade oral. Então, quando o Francisco veio para um contexto de avaliação, eu gosto muito de falar sobre isso nesse contexto da apraxia, que era um estudo, vamos dizer que há 8 anos atrás, há 9 anos, era uma coisa que ninguém se falava, né? Então, quando a gente veio, ele foi uma das primeiras crianças que eu peguei com relação à apraxia, e aí a gente se volta muito para o estudo, como era já um método que eu trabalhava, que é o método fônico de alfabetização, veio do mesmo jeito, com a mesma surpresa que você foi para a fonoaudióloga e descobriu a apraxia, foi quando você chegou para mim também com relação à questão da alfabetização do Francisco. E a única coisa no momento de avaliação que eu poderia te afirmar é que existia dentro das metodologias que eu já tinha trabalhado praticamente com todas voltadas para um contexto da alfabetização, a mais assertiva para crianças que na época tinham atraso de linguagem era o método fônico. Lidiane, por que o método fônico ele vai dar uma eficácia em crianças que na época tinham atraso de linguagem, como vários clientes que eu tinha, desde síndrome de Down ao autismo? Porque o método fônico a gente mexia com uma unidade. E aí eu volto para o pensamento que você falou há alguns minutos atrás, em dizer, isso tudo nunca foi mexido. Ele tinha boca, mas ele não falava. Então, começar uma questão como essa, a gente tem que partir de unidades, a gente tem que partir de fragmentos para poder essa questão de orofacial dele, essa questão intraoral, começasse a ser movimentada e começasse a prevalecer. Então, o contexto hoje, por isso que o tema daqui no nosso bate-papo é alfabetização versus apraxia. Eu não vejo hoje um outro método no contexto de alfabetização que não seja o fônico em principal para crianças apraxas. Porque o método fônico, ele parte de uma unidade. E aí vem todo o seu relato de quando chegou para mim, ele tem apraxia, a gente vem tentando a alfabetização, a gente não fechou esse ciclo, a alfabetização
a gente ainda não conseguiu fechar. Casado, né? E seu desespero, sua ansiedade de mãe, seu filho já está na faixa etária avançada, ele vai ler, vem a apraxia. Vamos resolver, com 3 meses você viu que ele vinha emitindo sons, emitindo palavras, aí vem novamente a dúvida. E a alfabetização? Pode acontecer com meu filho, que é apraxio? E aí eu queria que você falasse um pouquinho também dessa experiência, assim, os benefícios do método fônico para uma criança como seu filho com apraxia. Olha, na verdade, eu acho assim, o fônico é bom, mas eu acho que o método que você usa também é um método que, além do fônico, é melhor ainda, porque, veja só, meio que ficou tudo casado. Sabe? Tanto é que a gente, em alguns gestos, a gente substituiu os seus gestos pelos gestos da fono. Da fono, isso aí. Porque foi o método fônico que a gente acrescentou no método, foi a estratégia. A gente coloca uma imagem onde ele vai lembrar do som da unidade, do grafema, e a gente vai trabalhar muito essa questão intraoral, orofacial, para ele perceber como ele vai fazer a pronúncia desse som. Eu acho que isso é que faz, né, essa diferença. E a então puxa. Isso. Né? Então, hoje, por exemplo, ele começa quando eu faço, ele já faz um M. Isso assim, aí. É meio que ficou tudo muito casado. Eu me lembro de amigas que faziam com você e eu ficava, rapaz, esse negócio não tem não. Mas quando eu comecei a pegar a história da fono com o método, eu disse, rapaz, esse negócio vai dar. Porque Isso. é baseado no método, né? Um feedback para É verdade. ele produzido, uma pista para ele lembrar a pronúncia, isso. né? E até a questão da sinestésica mesmo, da gente fazer o gesto e depois vir para a questão de boca mesmo. Isso. Ele tem um visual forte, então ele através da pista visual, ele puxa o som. Isso. Porque para ele é uma, né? Então, e depois essa pista sai, né? Assim, eu tô dizendo. Então, assim, me parece que acaba que é tudo muito ligado. Eu me lembro também que uma das primeiras coisas que a gente fez no tratamento de apraxia, as vogais, foi mostrar a letra. Porque ela dizia o seguinte, você vai concretizar o som. Para ele Isso. é muito difícil o som. Então você vai mostrar a letra A para saber coisa concreta, ligar o som. Então, na verdade, você vai de uma coisa para outra e da outra coisa para outra, né? Você vai A gente vai fazendo essa transição. Ele perceber a letra para pronunciar o som e quando ele vai pronunciar o som, ele saber o porquê está pronunciando, que é referente a essa letra. Então, é uma unidade, a gente vai por unidade e aos poucos a gente vai fazendo esse somatório de unidades e quando a gente vê, a criança já está, o esforço que a criança vai fazendo para essa pronúncia através do método fônico com a estratégia é o que garante essa totalidade de consciência fonética. E não só se pensar, porque a criança é apraxia, ele vai ter limitações no contexto da alfabetização. A partir do momento que a gente vai trabalhando esses fragmentos e ele vai percebendo que a letra ele faz a referência com esse som, ele começa a fazer essas junções e esse esforço de organização, ele vem de uma forma muito natural. Aos poucos vai se tornando, né? mais consciente. Ele parece ter mais consciência realmente do que ele está fazendo. Tanto que às vezes quando ele começa a falar isso, eu não estou entendendo. Aí ele para e Se fala. organiza. Né? Perfeito. Você vê, por exemplo, um autista sem apraxia, né? Eu digo assim, uma autista que tem essa fala muito simples, não existe problema de fala, né? Assim, fala. Ele até fala coisa que não devia falar. Assim, ele não fala com sentido, com o jogo de vai e volta, mas falar exatamente não é um grande problema. Isso. Né? O problema é a comunicação, é o vai e volta. Isso. Né? Logicamente que assim, existe tanto é que tem vários meninos que começam a apraxia, o tratamento e fala logo, porque na verdade ele não tem um problema neurológico que o meu filho tem, ele só não usava a boca. Isso aí. Aí fez a organização e ele vai, a fluência se torna melhor. E também vem a questão da idade, né? Semana retrasada eu avaliei uma criança com 12 anos, o diagnóstico de apraxia tinha vindo há 1 ano, então com 11 anos. É o que você fala, quanto tempo essa criança ficou sem usar a boca. Então, quanto mais avançada a idade, mais tardio o diagnóstico,
mais difícil fica esse contexto dessa fala. Então, a precocidade, né? O estímulo precoce ainda é o melhor caminho. E essa Você vai acumulando, né, déficit, né? Você vai acumulando gap, né? Isso aí, isso. E me diz uma coisa, hoje o Fran, ele ainda faz o uso da comunicação alternativa, isso é um pré-requisito principal para crianças realmente com uma apraxia acentuada, e crianças que apresentam a idade mais avançada, a gente tem que entrar para uma comunicação aumentativa alternativa, e os benefícios que a comunicação hoje alternativa trouxe para o Fran. Eu vou te dizer, há uns 5 anos, 6 anos de Fran, eu parecia uma doida. Tá? Eu não descansava. Eu tinha na minha cabeça assim, eu não descansava. Eu tô assim, porque não faz tantas mas maluca. Quando eu consegui, quando eu tive tudo isso armado, é como se fosse um círculo virtuoso, entendeu? Ele tem muita coisa na cabeça dele e ele não consegue, e eu acho que talvez ele nunca vá conseguir realmente dar vazão ao que ele tem na cabeça pela fala. Entendeu? Perfeito. Então, assim, o importante do aprender a escrever, sei lá, escrever de toda outra forma, assim, é imenso, porque é como se fosse comunicação gera comunicação. Isso aí. Né? E a forma dele explicar aquilo que ele está sentindo, muitas vezes ele não consegue falar, mas existem outras formas de expressão, né? O processo mesmo da alfabetização, a alfabetização é a leitura e escrita. Então, ele escrever, ele digitar, ele conseguir sinalizar. Isso é um ponto riquíssimo. É como se ele tivesse agora vários meios de organizar uma coisa que ele não consegue organizar. Hoje eu não vejo... eu acho que o Francisco vai precisar da comunicação alternativa aumentativa por muito tempo. E eu não tenho nenhum problema com isso. Tanto é que eu sou muito ciente, assim, Francisco, ele tem dificuldades importantes. E eu vejo crianças que têm dificuldades até menores do que ele, hoje não estão na escola ou não estão no papel escolar regular, porque ainda existe muito preconceito, né? No início da alfabetização, porque sempre fala, não, ele não está preparado. Vamos dar o tempo, deixa ele amadurecer, vamos esperar pelo tempo. Não tem pré-requisito. A primeira vez que eu vi os meus filhos, segundo, né, Bento, com consciência fonológica, foi aos 11 meses de idade, que eu aluguei uma casa e tinha uma placa no banheiro, por favor, não jogar papel no vaso. E eu, não sei porque, peguei para ele e disse, apontei nas palavras, por favor, não jogar papel no vaso. Aí um belo dia eu olhei para ele e estava ele. Quer dizer, isso é o início da alfabetização. É verdade. Né? Ele está sabendo que aquilo ali... Já vem a emissão do som, ele já faz essa relação. Cada palavra ele estava dando... Então, é uma criança de 11 meses. Não é isso? Então, assim, pode ser que tua criança não tenha realmente, sei lá, não faça associação para ela ler. Mas o processo de alfabetização, de conscientização fonológica, que você está falando uma palavra, e que uma frase tem 2 palavras, e que... isso começa muito cedo. Muito, precoce. Assim, essa falta, principalmente para aquelas crianças que não falam, né? Então, faz todo sentido. Quando você coloca essa questão, o que eu sempre coloco, independente de um diagnóstico, quando a gente vê que a criança ela já chega com uma fala tarde, uma criança que já está naquele limite dos 2 anos de idade, não vem com os balbucios, não vem com essa pronúncia, a gente já se preocupa, independente dessa criança vir a ser diagnosticada com apraxia ou não. Porque o contexto da comunicação ele tem que existir para qualquer indivíduo. Seja esse por língua de sinais, seja esse por uma digitação, seja esse por um braille. O contexto de comunicação ele passa a existir para que a criança tenha conhecimento do mundo. Então, nessa primeira infância, quando a gente fala de atraso de linguagem, crianças que têm apraxia,
o processo dessa alfabetização, ele tem que existir até os 6 anos de idade. É como o que eu considero o bombardeio de estímulo. E você só é alfabetizado no divisor de 5 para 6 anos de idade? Não. Quando deu o atraso desse processo de linguagem, que você vai perceber que aquela criança vai queimar etapas até os 6 anos de idade, não empurra com a barriga, que eu sempre coloco, estimula o contexto não só da área fonológica, mas também do processo dessa alfabetização. Quando você chega para seu filho de 11 meses, que você faz, não coloque papel no vaso, e você está apontando ali, fazendo o som, você já está levando para ele um processo de consciência fonética. E aí com 11 meses já desperta, né? É interessante. Muito bonito, né? Porque o típico, por exemplo, hoje bem tu lê se ninguém te ensinar. Isso. Né? Porque matura. Como foi que ela aprendeu a ler? Sei lá como foi que ela aprendeu a ler. Sei que hoje ele lê, né? Graças a Deus, que, por exemplo, ele este ano está no ano da alfabetização. Tem um ano da pandemia. Verdade. Né? Eu digo assim, graças a Deus que ele já estava, que isso não vai fazer diferença na vida dele, né? Que eu estou dizendo assim, talvez uma criança que estivesse menos preparada, talvez vá fazer. Isso, com certeza. Bento já tem aquele ar de curiosidade, ele é uma criança curiosa, ele sempre foi muito curiosa. Então isso facilita o processo, mas talvez uma criança na mesma faixa etária, da mesma turminha dele, não tenha maturado ainda para esse processo. Então, nesse momento de pandemia, as coisas ainda ficaram muito mais complicadas. Mas aí a gente se depara, né? Com uma mãe que hoje tem a consciência da apraxia, já tenho esse diagnóstico, a mãe que tem consciência da comunicação aumentativa alternativa, uma mãe que tem consciência do contexto da alfabetização pelo método fônico, com estratégias que facilitou. Então, quando a gente agrega tudo isso, o que eu pergunto hoje para você o Fran, antes de todo esse processo, para o Fran hoje, ele se faz entender muito mais tudo isso que está ao redor dele, dentro de um contexto familiar, social? Veja só, é claro, né? Ele assim, hoje, eu vou dizer, ele ainda fala, né? A fala dele é super limitada, né? Ele tem, como é que se diz? Tem palavras que ele usa com muita forma até um pouco frase, mas assim, é bem limitado, até porque ele realmente também tem interesses restritos, né? Que é normal. Uma coisa piora a outra, né? É ao contrário, né? O autismo piora, né? A apraxia piora aquela história, né? Mas eu acho que ele é o que eu estou lhe dizendo, eu sou muito tranquila em relação assim, a minha expectativa com o Francisco é que eu morra e ele não vira uma mala, sabe? Tá entendendo? Pra quem fique. Tipo assim, puta merda, me deixou isso. É verdade. A única coisa que eu quero é que o Francisco seja uma pessoa que as pessoas tenham muito prazer em estar com ele, entendeu? E que ele tenha o a fazer dele, o que ele, né, gosta de fazer, e que ele seja uma pessoa agradável e que as pessoas sejam agradáveis a ele também. É verdade. E as pessoas não se incomodem com ele. Então, assim, a comunicação alternativa me parece que vai ser sempre uma alternativa para ele. Entendeu o que eu estou dizendo? Assim, talvez uma alternativa com muita função. Porque uma vez essa apraxia, ele vencendo essas barreiras com relação a essa fala, com todo esse contexto da alfabetização, fechando esse ciclo alfabético, entrando para um contexto de letramento, ele não precisa se eximir de uma comunicação. Até mesmo hoje, a necessidade dele de se comunicar através da comunicação alternativa é uma peça fundamental. Então, se ele tiver essa necessidade, isso não tem problema para a vida dele, né? Essa questão da comunicação alternativa é uma onda, porque, na verdade, ele usa muito mais a fala do que a comunicação alternativa. Ele prefere falar. Entendeu? Com toda dificuldade. A pessoa diz, não vai deixar de falar, ele só não deixa. Porque não deixa, é verdade. Ele vai preferir falar do que, né, usar os dedos. É verdade. Quis fazer isso, mas assim, né? No momento que você dá a possibilidade dele conseguir, ele vai falar, né? Certeza. E a comunicação alternativa, ela meio que organiza para ele também, sabe? E eu acho que ela dá um pouco de fluência no que ele não tem, né? A fluência, ele não tem a rapidez. Então, assim, tanto é que ele usa o aplicativo muito mais no contexto escolar,
né? Porque para ele obter fluência naquilo ali. O material dele escolar é adaptado, né? Com comunicação alternativa, com pictogramas, justamente para dar essa fluência para ele. Hoje, logicamente, a gente usa muito menos porque ele lê, né? Que eu estou dizendo assim, ele lê razoavelmente, ele consegue ler, né? Que eu estou dizendo assim, ele não, assim, textos grandes, não, por isso que a gente usa para ele poder, né? Ter entender o tudo, mas assim, mas a cada momento que isso, o gol da gente realmente é tirar os pictogramas e ele funcionalizar isso. Né? Isso tudo vai acontecendo, né? A partir do momento que esse processo da alfabetização ele vai fechando esse ciclo alfabético e que ele já vai entrando para uma digitação, que a gente também vai utilizar um teclado adaptado para que ele digite, ele já tem o uso também das tecnologias do iPad, do celular. Então, tudo isso para ele vai ficando muito mais prático nesse contexto de digitação. Então, um ponto principal para essa questão de crianças com apraxia se volta muito para o processo dessa alfabetização. Eu digo que é o divisor de águas. Uma criança com apraxia fazendo um trabalho de estimulação voltado para a comunicação e o contexto alfabético. Eu digo que é um casamento. Eu não consigo ver hoje uma criança com atraso de linguagem, com apraxia de fala, em principal de infância, quando diagnosticado precocemente, sem o estímulo da alfabetização. E quando a gente... contrário, né, que as pessoas pensam assim, ele não fala, ele não Isso, sabe. Vamos esperar essa fala vir para a gente depois alfabetizar. Vamos esperar o tempo, vamos esperar a maturidade. E essa maturação muitas vezes pode demorar. Se a gente fosse esperar por uma maturação de Francisco com relação à apraxia, a gente teria realmente não fechado um ciclo de alfabetização com ele. Então a coisa tinha sido muito mais tarde. E começar um contexto agora, a gente estaria realmente com uma idade muito avançada para se correr contra o tempo. Eu digo, quando a gente passa o tempo, a gente não tem como voltar. Costumo sempre dizer que quando a gente tem tempo, a gente espera a oportunidade. Quando a gente tem oportunidade, a gente não pode perder tempo. Então, eu volto muito para esse contexto e conscientizo muito as famílias, quando a gente fala de alfabetização, para crianças diagnosticadas precocemente, que até 6 anos de idade, o contexto da alfabetização pelo método fônico com estratégias é o caminho. Bombardear essa criança até os 6 anos com sons, partindo de unidade, para ela poder ir tendo essa questão da consciência fonética aumentada gradativamente, é um caminho que faz toda a diferença com o contexto terapêutico para crianças com apraxia. Eu digo assim, isso tudo podia ter acontecido com o Francisco, digamos, uns 2 anos antes, entendeu? Tudo podia ter sido 2 anos antes. Mas eu acho que assim, eu ainda tive muita sorte, entendeu? Verdade. Porque eu consegui as informações até para tentar, né? Porque eu acho assim, quando o negócio começa a dar certo, não tem que esperar muito tempo. O retorno vem rápido. É verdade, né? É verdade. Por exemplo, quando o Fran começou a fazer o método fônico, você viu que ele conseguiu apagar rápido. Rapidinho, né? Foi. Questão de 2 meses ele já estava fazendo a questão dos encontros vocálicos. Então, assim, é um start que dá, né? E a coisa foi só... O cara viu assim, opa, isso aqui faz sentido, é isso aí. Né? É verdade. Porta, né? Tô entrando pela porta, agora a porta é essa. Então, assim, eu sempre, pelo menos as coisas de Francisco, quando não demorou muito tempo para você ver se vai dar certo ou se não vai, né? Então, quando você tem a informação, você pelo menos pode tentar, né? É verdade. E muitas vezes você pega, né? A gente já pegou criança, eu já peguei no caso crianças, exemplificando, que veio pelo método, vamos lá, pela rota lexical, não pelo método fônico, partindo de um todo. E nesse todo demorou muito tempo e a criança não conseguiu fechar um ciclo. Então aquilo se torna até aversivo, né? Quando você entra até com um método diferente, a criança fica até meio aversiva a você, porque já está trabalhando naquilo muito tempo, aquilo já está tão engessado, aquilo já virou um padrão. E a criança não consegue evoluir dentro de um processo dentro de uma metodologia que não está dando certo. Então, a gente percebe que aquilo que dá certo, ele demora. Ele tem pouco tempo e realmente, por mais que demore tempo para a criança maturar em todo o objetivo proposto, mas a criança já começa a dar respostas com relação a isso. É bem importante. Eu acho que em relação a... Eu acho que
Isso aí. É. Você bota tudo na conta do autismo e, na verdade, o camarada é um ser humano, ele pode ter outras coisas, outras dificuldades, né? É verdade. Outras formas de aprender diferente. Quer dizer, a tendência é que ele realmente tenha outra forma de atender, de aprender. Isso. Tem uma neuroma diferente. Você não pode ficar achando que a primeira coisa que você tentou, né, não vai dar certo. Se não der certo, acabou. É verdade. Né? Não vai dar. Né? Então, eu acho que também essa persistência de dizer, ó, começou aqui, se não for por aqui, não. A gente pode voltar, né? Colocar, inserir outras coisas para ver se dá certo. Assim, e tanto é que, veja assim, no seu método, a gente também trabalha com palavras. Isso aí. E é um todo que a gente vai formando e na medida que a criança vai evoluindo, ele já entra em palavras, em frases e daqui a pouquinho ele já está nos pequenos textos. Deixa eu só te perguntar, ele está por aí, está acordado? Sempre no projeto, no finalzinho, assim, faltando uns 10, 15 minutinhos, a gente sempre chama para ver se a criança dá a palhinha. Ele não vai deixar, ele vem, eu não sei se ele vai... Se ele vai ler, se ele vai fazer alguma coisa pra gente. Outra coisa que eu também, assim, eu acho também que às vezes as mães, elas, é o que a gente sempre fala em comunicação alternativa, né? Presumir competência. Eu acho que às vezes as mães mesmo, não, ele não vai conseguir. Sei lá, se ele vai, não sei. Se conseguiu, não conseguiu. Agora, que eu vou expor... Na supervisão ele leu de boa, né? Vamos ver se ele faz hoje. Leu ontem A lindo. maioria das pessoas estão dizendo assim, essa quarentena, eu não tô... eu acho que foi uma grande oportunidade da gente tentar coisas diferentes, Foi né? verdade. Eu, por exemplo, adorei essa história da quarentena, de ter me apresentado esse modo de como é que se diz? De terapia diferente, assim, pra mim foi super útil. Eu agora tô super feliz, porque quando eu vou pra Recife, eu posso ter fome. É verdade. Você deu mais liberdade do que me aprisionou, porque assim, foi super difícil o começo das terapias online, né? É uma criança de movimento. Eu tenho um programa no programinha do ABA para ele assistir iPad, né? Ele é ao contrário. Completou 10 minutos no iPad, opa, 10 minutos. Eu sou ao contrário, todas as mães, menina, que não dizem, mas eu adoro quando ele fica no iPad. Ele quer se movimentar. É a forma dele se manter quieto. Olha. Vem cá falar com tia. Fran, meu amor. Vem cá falar com tia Piscina. Fran. Ei, amor. Oi, tudo bom? Cadê? Cadê meu boa noite? Cadê o tudo bem? Cadê? Boa noite. Ei, boa noite. Cadê o boa noite? Boa noite, meu amor. Tô. Pede pra ela, você vai fazer o que agora? Ó, você vai pra piscina. Vamos ler aqui pra tia Lide só uma frasezinha Uma frase. e vai pra Vai piscina. na piscina. Combinado? Combinado, então venha. Mesmo? Cadê? Vamos? Lê só essa frase aqui pra tia Lide ver e você vai na piscina. Bora lá. Meu adolescente. O Mário, vamos terminar. E aqui? A Maria? Vá, olhe pra palavra. Não, papai, não é pra tela não, rapaz, é pra palavra. A Maria, escutei até a Maria. Só estudou a Maria, nem se pode falar alto que ela não ouviu não, vem. Vai, Fran, pra ir pra piscina. Só mais uma. Maria,
A Maria bebe suco. Eu também, né? Você e quem mais bebe? Hã? Ó, então tá, vai-se embora. Peça seu pai a roupa e vai pra piscina. Figura. A Maria bebe suco. Quem bebe suco? Eu. Quem mais bebe suco? Eu. É a minha briga, que eu digo também a todo mundo, né? Todo mundo vai ficar horrorizado. Você deixa ele pra piscina esse beijo, porque tem briga que a gente perde, né? Essa briga. Eu vou perder. Ele vai ficar no meu pé e no vidro. Piscina. Ele fica piscina. Mas- Me dá roupa de piscina. Ele fica assim, quando você não deixa, ele fica com a impressão que ele não foi entendido, entendeu? Aí ele fica tentando se explicar. Para ir pra piscina. A bermuda da piscina, você, será que ela quer que eu diga pra poder... Eu entendo, e uma das coisas assim que eu fico muito feliz com ele é a sustentação que ele está dando, né, na sequência de uma frase. Você vê que ele sustenta hoje mais de 8, 10 segundos, né? E quando a gente faz algumas perguntas, são coisas assim que são bem pertinentes. Até às vezes a gente utiliza um vocabulário ambíguo, ele consegue interpretar, né? Agora quando você pergunta, quem gosta de suco, ao invés de ele fazer a interpretação ali da Maria, quem bebe o suco, eu. Então ele já traz para ele, né? Aquele contexto, eu. Então ele tá muito, você faz uma pergunta, ele já consegue ter uma percepção, ele já consegue ter um entendimento e ele vem na hora com a resposta. E isso é uma coisa muito legal. Isso já é o letramento, ele se fazer entender pelo aquilo que lê, pela pergunta que você faz. E ele está nessa fase já, né, de fazer essas interpretações de frases curtas. É isso que eu digo, assim, realmente, veja só, Francisco, ele realmente tem uma dificuldade, né, que não é uma criança com autismo leve, né, eu digo assim, a um certo momento até as pessoas pensaram, mas não foi. Mas o importante é você saber disso, assim, é você ter a consciência de que não é porque você não é porque ele tem dificuldades que ele não vai conseguir ter uma vida. Isso. É isso aí. Não consiga, né, ter uma vida bacana. Com certeza. Dentro das limitações dele, ele pode tudo. E isso é muito importante. Então, o pré-requisito com relação a essa questão da fala, o trabalho a nível de comunicação, seja ela pela expressão, seja ela pela comunicação alternativa, seja pelo contexto mesmo da alfabetização, onde a alfabetização ele digite o que ele quer, ele escreva o que ele quer. Qualquer forma de comunicação que venha vai torná-lo realmente com muito mais autonomia, porque ele vai conseguir expressar os desejos do que ele quer, do que ele não quer, do que ele tem vontade, do que ele não tem. E isso, dentro de um contexto social, é muito válido. Muito. E o que eu acho engraçado é como se fosse uma espiral, né? Quando ele começa a melhorar na leitura, ele começa a melhorar na fala, ele começa a usar o melhor. É como se fosse uma bola. Uma coisa vai juntando outra e vai fazendo esse somatório. Falar o que ele quer mais. Eu tava voltando. Acho que foi ontem. Eu tava voltando da casa de Meire e eu tava escutando rádio e aí tocou uma música de Renato Russo, né? Se eu falasse a língua dos homens, aí eu posso mudar a música, né? Aí ele fez, não, muda, aumenta. Atrás. Não muda, aumenta. Você é sou doida, vai mudar essa música. Que é Eu boa. gostei tanto. 12 anos, assim. Aí você vai botando patinho. Dessa, totalmente incoerente para a realidade dele. Ele tem que viver coisas de adolescentes mesmo. Entendeu? Assim, quando ele disse, não, você, não muda, aumenta. Nossa senhora, e esse camarada tá escutando essa música e tá gostando. Não sei se você tá entendendo, mas pelo tempo que ele tá gostando, tá? Com certeza. Eu conto a todo mundo essa história, né? A música, tem aquela música do pato, né? Lá vai o pato, patati, patacolar. Eu dizia que só 3 pessoas sabiam a letra. Letra eu, um pouquinho e ele. Então, lá vem o pato, patati. E eu achava que ele adorava essa música, né? Então eu botava todo dia pra ir pra escola, lá vem o pato, patati, patati. Pra ver como é que é. Até um dia que ele tirou um cinto, foi no banco de frente, me puxou e fez, muda!
Ou seja, eu não aguento mais esse pataqui patacolá. Então, assim, quando as pessoas dizem assim, eu não entro para comunicação alternativa porque eu sei o que ele quer, eu disse, olha, nega, eu também achava, sabe? Eu também achava que ele sabia. Ele virou e disse, tá, você é louca? Eu não aguento mais essa música. Me entenda, por favor. E ele ainda faz, e ele ainda teve aí num momento como esse, inusitado, né? Que serve até pra gente dar uma risada disso tudo, a intenção de dizer muda. E outras crianças que desorganizam tanto com comportamentos disruptivos, autolesivos, heterolesivos, e que as famílias, é só um comportamento inadequado, e muitas vezes tentando sinalizar, pelo amor de Deus, me entendam, me escutem, prestem atenção no que eu estou querendo dizer. Deu um jeito, né? Me deu um jeito. Justamente. É muito complicado, é uma angústia muito grande, né? Por isso que... Aí foi do quê? Do nada. Comunicação é a base de tudo, é o que eu digo assim, dentro da área pedagógica, alfabetização e letramento, dentro da área fonológica, se volta para os contextos hoje, atrás da linguagem, praxia, comunicação alternativa, tudo isso é um repertório que tem que estar sempre se unindo, sempre sendo estudado cada vez mais para propor o melhor para essas crianças, porque comunicação é a base de tudo. Uma criança que se comunica, ela representa os sentimentos e a vida, né? É libertador, né? É. Então, eu tenho muito, eu gostaria muito que eu tivesse ido, assim, que uma mãe tivesse me dito, ô Francisco, é ali, ó, me bota aqui na cima, pode? Meu amor, tá aqui, gente, por que tu tá puxando? Vai-se embora pedir ao seu pai a bermuda. Eu gostaria muito, assim, da minha época, eu tive que descobrir por meio que fazer essas conclusões só, né? Quer dizer, puxa, não. Eu me lembro que eu tenho uma amiga, né, que foi quem ficou você, apesar de você ser de Recife, eu também. Quase vizinhas. Quase vizinha, realmente. Parei para uma do Dega, agora do Na torre. Realmente estava aí a pé. Aí ela disse, não, tem uma moça de Recife. Eu disse, rapaz. Recife? Rapaz, eu sou de lá. Eu posso te dizer. Eu dizia, menina, aquela coisa, eu chamava aquela coisa de birigui. Eu não conhecia muito ela, né? Eu conhecia por causa, aí ela começou a postar os vídeos de Henrique, eu disse, rapaz, tá vendo que a coisa de birigui tá certo. A coisa de birigui tá certo. Eu vou atrás da doida de birigui. A coisa de birigui tá certo. Aí eu liguei pra ela, olha, Ana, não sei se você conhece. Claro que você é de Recife. Aí ficou amiga muito por isso, né? E eu disse a ela, sabe, eu te chamava eternamente de a doida de birigui. Pessoa de Recife, meu Deus. Lá pra birigui, né? O oposto. E aí eu digo pra você, uma das coisas que a gente vem hoje estudando, na verdade, a gente está querendo entrar com essa questão mesmo de alfabetização, a gente está tentando fechar agora uma plataforma, um aplicativo para ajudar também famílias carentes nesse processo de alfabetização, porque é o grande marco, é o divisor de águas na vida de crianças, né? Em principal para crianças que apresentam apraxia, atraso de linguagem, crianças com dificuldade mesmo de comunicação. Então a gente está lançando, a gente está entrando nesses estudos para colocar esse aplicativo com esse projeto de alfabetização para as famílias carentes, onde através da tecnologia de um celular ela vai poder baixar o aplicativo, assistir a alguns cursos, imprimir materiais gratuitos, porque a gente ainda está dentro de uma posição que a gente pode atender crianças que são pagantes, mas tem famílias de baixa renda que não têm acesso a isso. E a questão mesmo da apraxia, nas questões de rede pública, a gente sabe que é uma grande dificuldade ainda. Hoje você tem todo um conhecimento sobre a apraxia, você vê quantas mães hoje estão ainda sem esse diagnóstico, totalmente por fora, sem nem saber, aquela Cândida que disse, o que danado é isso de apraxia, quantas mães hoje ainda está dentro desse pensamento, né, e dessa realidade de vida com a criança. Então levar esse conhecimento... Eu acho que a escola, ela, assim, todo mundo já meio que, eu acho que até a sociedade já se adaptou muito às pessoas com deficiência, né? Com dificuldades. A escola precisa fazer isso.
É verdade. né? Ela está muito acavalheira, É. né? Porque eu Isso. mesmo, até que eu faço a minha, assim, a escola me ajuda em termos, mas eu levo tudo muito mastigado. Muito mastigado para a escola, é. É como se dissesse, a escola faz um processo porque eu já levo praticamente pronto todo o contexto. E é isso que precisa ser trabalhado, a consciência do contexto hoje da praxia, os meios de trabalho. Tá aí o Comunicatec, que traz assim uma rede social, gente, que tá fantástico, tanta coisa boa que você pode imprimir, que você pode estar trabalhando, levar esse conhecimento prático de comunicação alternativa para as famílias, para as pessoas mesmo que não têm acesso, famílias de baixa renda. Então, E até para os professores perderem o medo, né? isso. Assim, quando você chega todo ano, é aquele negócio. E quando eu chego, olha, Francisco, olha, cadê Deus? Meu Deus do céu, amei esse menino, né? Assim, logicamente a minha escola é muito participativa, ela assim, acolhe o Francisco super bem, topa as minhas paradas, né? Tudo que eu proponho, eles fazem, assim, não tem muita, mas assim, o processo agora tem que vir da escola para a família, né? É verdade. A escola tem que ser E ainda, Cândida, eu ainda vou além no contexto também de escola, profissionais, ainda tem muitos profissionais que desconhecem o processo, né? Então, levar também esse conhecimento, eu estou vendo agora o grupo de vocês, o Instagram do Comunicaté, a união entre pais e profissionais, eu acho que faz toda uma diferença. Vocês levarem a realidade de vocês para esses profissionais e os profissionais abraçarem a causa, promovendo o respaldo profissional com essas crianças. Eu acho que é um casamento perfeito, né? E isso tudo é uma questão mesmo de conscientização. Está acabando o nosso tempo, a gente só tem praticamente 2 minutinhos. Eu vou pedir por aqui, se as pessoas tiverem alguma dúvida, se quiserem perguntar algo sobre a praxia, sobre o contexto da alfabetização em crianças apraxas, deixem as perguntas que a gente vai responder lá no direct. E queria que você deixasse também uma mensagem nesse finalzinho aqui para as mães, para as pessoas que estão nos assistindo. Na verdade, assim, eu queria parabenizar você, sabe? Hoje eu estava até falando, assim, com uma terapeuta de Francisco, né? Dizendo assim, é super simples quando a gente está em São Paulo, né? O negócio é pegar o carro e ir lá para a Serra Talhada. É verdade. Pegar um carro e ter um consultório em Caruaru. É verdade. Então, é muito prazeroso quando a gente encontra, e nordestino tem esse... Nordestino tem. De tentar, assim, é difícil para o povo, né? É verdade. Eu acho que é isso que assim, eu me comovo muito com você. E eu acho que, assim, é uma lição de vida, né? Porque você poderia não estar fazendo isso. Você já está com possibilidade de não fazer isso lá. De ir só para São Paulo, de ir só para Nova York, de ir só para... né? Mas é uma missão. E missão dada é missão cumprida. E a gente está agora abrindo aí essa questão da pandemia que fez para a gente se reinventar mesmo. Muitas questões online vão surgindo agora. A gente vai lançar muitos cursos gratuitos de conscientização.